Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Matemática, a nossa aula número 21, e hoje nós vamos falar sobre o algoritmo da divisão. Bem, nós vamos começar a nossa aula de hoje com o seguinte teorema. Sejam A e B inteiros, tá? Com B estritamente positivo, então existem únicos Q e R inteiros, tais que A é igual a QB mais R, onde esse R é maior ou igual que zero e menor que B. Tá? Essa eu diria que é quase o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão vai sair como uma consequência, como um corolário desse teorema. Tá? O algoritmo da divisão é um pouco mais geral, ele não tem essa condição aqui, ele tem uma condição um pouco mais fraca que essa aqui. Então daqui a pouco nós vamos vê-lo. Então, como o nosso algoritmo da divisão ele segue como uma consequência desse teorema, então isso torna esse teorema importantíssimo na nossa aula de hoje. Então vamos ver a demonstração dele, certo? De forma bem detalhada. E vamos começar. Primeira coisa, veja só o enunciado do nosso teorema. Existem únicos. Tá? Então a gente tem que provar a existência desses carinhas aqui, do Q e do R, tá? Que eu posso chamar de quociente e resto. Tá? Então tenho que mostrar a existência e a unicidade deles. Então vamos dividir a prova em existência e unicidade. Então, ó, vamos começar pela existência. Dentro da existência, nós vamos começar a reduzir em casos, tá? E vamos ver que o caso que realmente importa, essencialmente o caso que vai necessitar de uma demonstração, é o caso em que os dois números, o A e o B, estão em Z+, ou seja, são estritamente positivos. Então vamos lapidando até chegar no caso que realmente importa. Então a primeira coisa que a gente pode notar aqui é que se o A é igual a QB para algum Q inteiro, tá? Ou seja, se o A é um múltiplo do B, então basta você tomar esse resto aí, o R, como sendo zero. Veja que satisfazem essa condição. O Q ele tem que ser inteiro, então aqui Q inteiro, tá? E o resto ele tem que estar ele tem que ser maior ou igual que zero e menor que B. Se o resto for zero, ele está nesse intervalo aqui inteiro. Tá? Então, obviamente, se A é dessa forma, então você consegue imediatamente o Q e o R desejados. Então, a gente pode assumir que A é diferente de QB para qualquer Q inteiro. Em particular, o A é diferente de zero, tá? Porque zero é múltiplo de B, uma vez que zero é igual a zero vezes B. Então, em particular, A é igual a zero. Se A é igual a zero, então se A é diferente de zero, então só sobra duas possibilidades aí para o A. Ou A é maior que zero ou menor que zero. Então é exatamente esses dois casos que que nós vamos dividir a existência, a prova da existência. O caso A maior que zero e o caso A menor que zero. E uma vez provada esse nosso primeiro caso, o positivo, A maior que zero, nós vamos verificar que o A menor que zero segue quase que imediato do primeiro caso. Então vamos ver, vamos começar no nosso caso A maior que zero. Se A é maior que zero, a gente ainda pode assumir uma coisa a mais. A gente pode assumir que o A é maior que B. Por quê? Se o A for menor que o B, então novamente você consegue o Q e o R de forma bastante imediata. Veja só, tomando Q igual a zero e R igual a A, você obtém o enunciado do teorema. Porque você escreve A como sendo 0 vezes B mais A. 0 seria o Q e A seria o R. Por que isso ia funcionar? Porque o A é maior ou igual que zero, uma vez que ele é maior que zero, ele é maior ou igual que zero e menor que B. Tá aqui, menor que B. Então, para esse caso aqui, A menor que B, sendo A maior que zero, você já ia ter o Q e o R desejados. Então, veja só o que a gente já assumiu até então. Por hipótese, a gente tem B maior que zero. Agora a gente está no caso A maior que zero, e dentro desse caso a gente ainda pode assumir que o A é estritamente maior que o B. Tá? Então esse caso essencialmente é o caso que necessita de uma prova, porque todos os outros que a gente já passou até agora seguem, você obtém o Q e o R de forma imediata. Então, assumindo isso aí, como é que a gente prova o nosso teorema? A gente vai considerar esse seguinte conjunto. X como sendo o conjunto formado pelos carinhas da forma A menos QB, onde esses caras estão em Z+, ou seja, são estritamente positivos, e o Q pode ser qualquer inteiro.
certo? Ou seja, são os inteiros que tornam essa expressão aqui positiva, certo? Esses quezinhos aqui, né? Então esse conjunto é formado por esses caras, os carinhas dessa forma aqui. Então, ó, veja primeiramente duas coisas. Esse x aí, ele é um subconjunto de z+, certo? Porque os elementos ó, estão no z+, ou seja, são todos positivos. E a segunda coisa que você vai notar é que o x ele é não vazio. Por quê? Veja só, a gente está assumindo que A é maior que B. Se A é maior que B, A menos B é positivo. Só que A menos B pode ser escrito como sendo A menos 1 vezes B. Então, A menos 1 vezes B é dessa forma aqui, ó, onde Q é igual a 1. E ele é positivo, porque A menos B, porque A é maior que B. Então, A menos B é positivo. Então, ó, isso significa que esse carinha aqui, ele pertence ao X. A menos B pertence a X. Mais uma vez, vou repetir, porque A menos B tem essa expressão aqui e é positivo. Então, por isso que esse carinha pertence ao X. Se está em X, isso implica, né, que o nosso X aí, ele é não vazio. Então, veja só, nós reduzimos a esse caso específico em que A é maior que zero, B é maior que zero e A é maior que B, exatamente para chegar nesse momento aqui e estar num ambiente bastante rico. Que ambiente é esse? É o Z+. Por que o Z+? O Z+, é uma cópia dos naturais em Z. Então, ele herda todas as propriedades dos naturais. Você tem o axioma de indução, você tem o princípio da boa ordenação. Então, você está em um ambiente bastante rico. Então, você está aqui num subconjunto do Z+, um subconjunto não vazio. Então, o que é que você pode usar aqui, que você poderia usar nos naturais? O princípio da boa ordenação. Todo subconjunto de Z+, não vazio, possui um menor elemento. Esse menor elemento eu vou chamar de R. Tá? Ele vai ser o menor elemento do X. Mas se ele está em X, então você sabe bastante coisa sobre ele. Primeiro você sabe que ele é dessa forma, A menos QB, e que ele é positivo, porque ele está no Z+. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o A. Vou destacar o A, vou jogar o QB para o outro lado, então vai ficar A igual a QB mais R, onde Q é um inteiro, e o R é um inteiro, obviamente, só que maior que zero, porque o R está no Z+. Então, por isso que o R é maior que zero. Então, vejam, a gente está quase exatamente no enunciado do nosso teorema. Você conseguiu escrever aqui ó, o A como sendo QB mais R, que é inteiro. Ok, a gente não pede mais nada sobre o Q, que é inteiro. Mas o R, a gente pede que o R seja maior ou igual que zero e menor que B. A gente já sabe ó, que o R é maior que zero, em particular é maior ou igual que zero. Então, o que, é que a gente precisa fazer para concluir esse caso aí do A maior que zero? O que você precisa fazer é verificar que o nosso R é menor que B. Verificando que ele é menor que B, a gente chega no enunciado do nosso teorema e finaliza esse caso. Então, como é que a gente verifica isso aí? Vamos provar por absurdo. Vamos supor que R é maior ou igual que B. Então, ó, assumindo que R é maior ou igual que B, então, quem é o R? O R é A menos QB. Então, A menos QB é maior ou igual que B. Joga o B para o outro lado, coloca menos B em evidência e você vai ter essa expressão aqui. A menos Q mais 1 vezes B maior ou igual que zero. Mas essa expressão ela não pode ser zero, porque se fosse zero, A seria um múltiplo de B. E a gente está assumindo que A não pode ser um múltiplo de B. Então, ó, essa expressão ela é estritamente maior que zero. Então, você conclui o seguinte fato, que esse elemento aí ele pertence ao X. Por quê? Ele tem a carinha dos elementos do X, certo? Que é A menos um múltiplo de B. Nesse nosso caso aqui é o Q mais 1 vezes B, A menos Q mais 1 vezes B. E ele é positivo. Se ele é positivo, ele está no Z+. Então, tendo essas duas condições, significa que esse elemento pertence ao X. Mas isso gera um absurdo. Por quê? Note o seguinte, que A menos QB, você pega e distribui o B aqui nessa expressão, você vai ter isso aqui, A menos QB menos B. Essa expressão é estritamente menor que A menos QB. Note o seguinte, ó, B é maior que zero, então menos B é menor que zero. Soma A menos QB dos dois lados na desigualdade, então você vai ter essa desigualdade aqui. Só que esse último elemento aqui ó, é o R. Então o que é que você concluiu aqui?
você conseguiu um elemento em X que é estritamente menor que R, o que nos dá uma contradição. Por quê? Porque o R é o menor elemento do X. A gente tomou o R dessa forma. Tá? Então isso gera uma contradição. E o que foi que a gente assumiu que nos trouxe essa contradição? Assumimos que o R era maior ou igual que o B. Estando aqui, ó, que o R era maior ou igual que o B. Então isso não pode acontecer, portanto, conclusão, o nosso R é estritamente menor que o B. Então, de fato, ó, você conseguiu Q e R que satisfazem as condições do nosso teorema. Com isso, você conclui o nosso caso A maior que zero. Então, vamos para o nosso caso A menor que zero. Lembra que eu disse que ele segue do caso A maior que zero? Por quê? Se A é menor que zero, menos A é maior que zero. Então, você pode usar o nosso caso anterior para o menos A. Ou seja, usando o caso anterior, existem Q tio e R tio inteiros, tais que menos A é igual a Q tio vezes B mais R tio, onde esse R tio é maior que zero e menor que B. Então, você quer essa expressão aí para o A, não para o menos A. Então, o que é que você faz? Multiplica por menos 1. Então, você vai ter essa expressão aqui. Tá? A igual a menos Q tio vezes B mais menos R. Mas essa expressão aí não é ainda a que a gente quer, porque o resto ele tem que ser maior ou igual que zero. Se o R tio já é maior ou igual que zero, menos ele vai ser menor ou igual que zero. Então ainda não é o que a gente quer. Então o que é que a gente vai fazer aí para conseguir a expressão desejada? Você soma e subtrai B nessa expressão. Coloca aqui o B em evidência, ajuste aqui, ó. Só fiz colocar o B em evidência e destacar essa subtração aqui. Esse aqui, o B menos R tio, é o que vai ser o nosso candidato a resto. Mas para ele ser o nosso resto desejado, ele tem que ser maior ou igual que zero e menor que B. Então vamos verificar isso. Então, ó, o que é que a gente tem aqui? Que o R tio é maior que zero, menor que B. Multiplica por menos 1 e soma B nessa expressão. Então você conclui, ó, que o B menos R é de fato maior que zero e menor que B. Portanto, esse caso aí, basta você tomar o Q como sendo menos Q tio menos 1 e o R como sendo B menos R tio. Esses são os carinhas que você deseja para concluir esse caso A menor que zero. E com isso, ó, você concluiu todos os casos possíveis, tá? O caso A maior que zero e A menor que zero, portanto, nós concluímos, levando em consideração todas as hipóteses que a gente assumiu no meio do caminho, nós concluímos a existência desses inteiros. Então, o que é que falta agora para concluir a demonstração desse teorema? A unicidade. Certo? A unicidade é um pouco mais simples e mais rápida. Então, ó, suponhamos que existam Q1, Q2, R1, R2 inteiros, tais que A é igual a Q1 vezes B mais R1, onde esse R1 é maior ou igual que zero, menor que B, e o mesmo para o Q2 e R2. Tá? Ambos satisfazem as condições do nosso teorema. O que é que a gente tem que mostrar? A gente quer mostrar que esses carinhas são únicos, ou seja, que o Q1 é igual ao Q2 e que o R1 é igual ao R2. Então vamos lá. Note o seguinte, ó. Como R1 e R2 são inteiros, tá? E o nosso menor igual é uma ordem total, em Z, então você sempre consegue comparar o R1 com o R2. Tá? Então aqui eu vou assumir, ó, que o R1 é menor ou igual que o R2. Porque o outro caso seria R2 menor ou igual que R1. Certo? E você conseguiria produzir a demonstração de forma totalmente análoga. Então aqui a gente pode assumir, ó, que o R1 é menor ou igual que o R2. Caso seja o contrário, o R2 seja menor ou igual que o R1, então você vai reproduzir essa mesma prova que a gente vai fazer aqui, só que no lugar de R1 você troca R1 por R2. Pronto. Só isso. Então vamos lá, vamos ver aqui. Veja o seguinte, ó, ambas as expressões são iguais a A, então as expressões são iguais entre si. Então, ó, puxa o R1 para um lado, joga o Q2B para o outro, você vai ter essa expressão aqui, colocando o B em evidência, você vai ter, ó, Q1 menos Q2 vezes B igual a R2 menos R1.
que é maior ou igual que zero, por causa dessa desigualdade aqui. Então, ó, note o seguinte, como R2 é menor que B, então você vai ter o seguinte, ó, isso aqui já é maior ou igual que zero, tá aqui, só fiz reescrever, tá? E essa desigualdade aqui, ó, você somando menos R1 nessa desigualdade, você vai ter essa desigualdade aqui. Agora, por essa desigualdade aqui, ó, se você somar B nessa desigualdade aqui, você vai ter o quê? B menos R1 menor ou igual que B. Mais o R2 menos R1 é igual a essa expressão aqui, ó. Então, substituindo, você vai ter isso aqui. Tá? Q1 menos Q2 vezes B menor que B. Certo? Porque essa expressão aqui, ó, é menor que essa, e essa aqui é menor ou igual que B. Então, essa expressão aqui é menor que B. Só que essa expressão é essa aqui. Então, essa expressãozinha final aqui eu vou chamar de estrela. Guarde bem ela. E note uma coisa aqui. Esse produto aqui, ó, é maior ou igual que zero. E você já sabe que o B é maior que zero. Portanto, essa subtração aqui, ela tem que ser maior ou igual que zero também. Por quê? Se fosse menor que zero, ia inverter a ordem aí. Então, ó, esse Q1 menos Q2, ele é maior ou igual que zero. E note que se ele fosse estritamente positivo, ia gerar um absurdo. Suponha aqui, ó, Q1 menos Q2 estritamente positivo. Se fosse estritamente positivo, ia ser maior ou igual que 1. Então, multiplica por B essa desigualdade aqui. Então, você ia ter isso aqui, ó. B vezes Q1 menos Q2 maior ou igual que B. Isso nos dá uma contradição, por quê? Volta aqui, ó. Estrela diz que esse produto é menor que B. E aqui a gente chegou que esse produto é maior ou igual que B. Então isso é o que nos dá a contradição. O que foi que gerou a contradição? Assumir que essa subtração é maior que zero. Então o que resta? Que essa subtração é igual a zero. Sendo igual a zero, quer dizer que o nosso Q1 é igual a Q2. E aí você mostrou a unicidade do quociente. Como é que você mostra a unicidade do resto? Agora, sabendo a unicidade do quociente, a unicidade do resto é automática. Por quê? Veja aqui, ó. R1 é igual a A menos Q1 vezes B. Que, sendo Q1 igual a Q2, você vai ter que essa expressão é igual a essa aqui, ó. A menos Q2 vezes B. Só que A menos Q2 vezes B é igual a R2. Então, conclusão, R1 igual a R2. Então, você mostrou a unicidade do quociente e a unicidade do resto. Com isso, nós concluímos a demonstração do teorema. Então, agora, o que a gente fez foi provar um resultado que ainda não é o algoritmo da divisão. Então, para enunciar o algoritmo da divisão, eu vou relembrar para vocês a noção de valor absoluto. Tá? No nosso caso aqui, no nosso contexto aqui, valor absoluto nos inteiros. Então, ó, dado A um inteiro, definimos o valor absoluto de A como sendo, a gente denota dessa forma aqui, né, barrinha, coloca A entre barrinhas, e ele vai ser o próprio A, se A já for maior ou igual que zero, e vai ser menos A, se o A for menor que zero. Então, esse é o valor absoluto, tá, do A, e eu vou enunciar aqui três propriedades, certo? Que são importantes e que nós vamos usar aí no decorrer da aula de hoje. As propriedades, elas dizem o seguinte, dados A e B inteiros, então, primeira coisa e imediata é que o valor absoluto de A sempre é maior ou igual que zero. Tá? Isso segue da própria definição. Segunda propriedade é que o valor absoluto de A vezes B é igual ao valor absoluto de A vezes o valor absoluto do B. E a terceira é que, se o valor absoluto de A for 1, então A é igual a 1 ou menos 1. Então, ó, isso aqui são propriedades fáceis de você verificar, são imediatas aí da própria definição, então eu vou deixar para vocês como um exercício. Então, agora que a gente sabe o que é um valor absoluto, ou pelo menos relembrou o que é um, eu posso enunciar agora o nosso algoritmo da divisão. Tá? Ele vai ser enunciado como um corolário, que é uma consequência do nosso teorema anterior. Então, aqui eu coloquei o algoritmo da divisão em Z. Isso aqui é só para deixar claro para vocês que existem outros algoritmos da divisão.
Tá? Aqui nós vamos trabalhar só com o algoritmo em Z, mas existe, por exemplo, o algoritmo da divisão no anel de polinômios, por exemplo. Então, aqui no nosso curso, nós vamos trabalhar esse em específico, que é o em Z. Então, nós vamos nos referir a ele simplesmente como algoritmo da divisão. Tá? Eu só deixei aqui o em Z para mencionar isso para vocês, que o algoritmo da divisão existe em outras estruturas, além do nosso conjunto Z. Então, o que é que diz o nosso algoritmo da divisão? Sejam A e B inteiros com B diferente de zero, então existem únicos Q e R, tais que A é igual a QB mais R, onde esse R é maior ou igual que zero e menor que o valor absoluto do B. Então vamos comparar esse enunciado com o enunciado do nosso teorema anterior. Veja só, aqui a gente enfraqueceu a nossa hipótese. Lá a gente pedia que o B fosse maior que zero. Aqui a gente está pedindo que o B seja diferente de zero, que melhora em muito o nosso enunciado. E para ajustar, a gente colocou aqui que o R ele é maior ou igual que zero e menor que o valor absoluto do B. Tá? Lá era menor que o B. Então veja que por esse resultado a gente recupera o anterior. Tá? Se B for maior que zero, B é diferente de zero e o valor absoluto de B coincide com o próprio B. Tá? Então, a partir desse corolário, você recupera o enunciado do teorema anterior. Então, como é que a gente prova isso aqui? Veja o seguinte, vamos dividir em dois casos, um caso imediato e outro que requer um ajustezinho. O primeiro caso é, se B for maior que zero, o resultado segue imediatamente do nosso teorema anterior. Certo? Porque B maior que zero, você está nas hipóteses do teorema anterior, aplica o teorema, então você vai obter Q e R's únicos, tais que R é maior ou igual que zero e menor que B. Só que nesse caso aqui, o B coincide com o valor absoluto de B, pelo fato do B ser maior que zero. Então, você obtém esse resultado imediatamente pelo teorema anterior, assumindo B maior que zero. Mas B é diferente de zero, então B pode ser menor que zero. Certo? Então, assumindo B menor que zero, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar o nosso teorema anterior, não mais para o B, mas para o valor absoluto do B, que é o nosso menos B. Então, como o valor absoluto de B é maior que zero, então a gente pode aplicar o teorema anterior e você obtém únicos Q' e R inteiros, tais que A é igual a Q' vezes o valor absoluto de B mais R. Certo? Isso aqui é o nosso teorema anterior para esse caso aqui. Ó. Em vez de estar aplicando para o B, eu estou aplicando para o valor absoluto do B. Sendo positivo, você pode aplicar o teorema. Então, o teorema nos garante essa expressão aqui. Agora eu vou trocar o valor absoluto de B pelo próprio menos B, né? Que a gente sabe que o valor absoluto de B, nesse caso, é o nosso menos B. Então, substituindo aqui, você vai ter essa expressão menos Q' vezes B mais R, onde esse R é maior ou igual que zero e menor que o valor absoluto do B. Então vejam, para você obter o seu resultado aí, basta você fazer o quê? Tomar o Q do enunciado como sendo o menos Q'. Tomando o Q como sendo menos Q', você obtém o resultado do seu corolário, o resultado do algoritmo da divisão. Porque lembre-se, o Q não existe nenhuma restrição sobre o Q. Existe só restrição sobre o R, que é o resto. E o resto já foi tomado aí como sendo maior ou igual que zero e menor que o valor absoluto de B, exatamente como a gente queria. Tá? Então, com isso, nós fechamos a demonstração do corolário e com isso nós já temos aí conhecimento do algoritmo da divisão. Certo? Pelo menos até do ponto de vista teórico. Como você aplicaria ele na prática, como você obteria esse Q e esse R aí para dois números em específico, para dois números inteiros. É o que a gente vai ver agora com alguns exemplos. Como aplicar de fato o algoritmo da divisão e obter os Q e R. Tá? Veja que a Q e R do teorema, do algoritmo da divisão, eles são únicos. Tá? Então você tem que obter realmente dois números em específico. Então vamos lá. Se você tomar A como sendo 27 e B como sendo 4, como você obtém o quociente e o resto do algoritmo da divisão? O que você faz aqui é dividir exatamente como você sempre dividiu, certo? 27 por 4, use seu método aí de divisão, certo? Que você aprendeu aí no ensino fundamental, provavelmente.
e você escreve 27 como sendo 6 vezes 4 mais 3. O que é que você tem que analisar aqui? Fez a divisão, o que é que você tem que analisar aqui? O quociente, ele é só um inteiro, então não tem o que analisar no quociente. Mas o resto, ele tem que ser maior ou igual que zero e menor que o seu b, que no nosso caso aqui é o 4. Então veja, nesse caso aqui o 3, ele é maior ou igual que zero e menor que 4. Então ele encaixa perfeitamente no algoritmo da divisão. Então, tomando Q, vou colocar aqui, tomando Q igual a 6 e R igual a 3, esses carinhas aqui são o quociente e o resto do algoritmo da divisão. Veja que você só fez aí dividir de forma tradicional, como você sempre fez aí na escola. Mas, se você fizer um ajustezinho aqui de sinais, você vai ver que a gente tem que fazer algumas pequenas modificações para obter o Q e o R desejados. É o que a gente vai ver aqui nesse exemplo 2. Aí eu vou manter essencialmente os mesmos números, mas vou ficar mudando o sinal para vocês verem a sutileza na hora de encontrar o quociente e o resto do algoritmo da divisão. Então, estou te pedindo agora para você encontrar o quociente e o resto da divisão de menos 27 por 4. Como é que você faz isso aqui? Bem, uma maneira que você pode fazer é você dividir o 27 pelo 4. Eu disse 27 pelo 4, certo? Veja só, na demonstração que a gente viu do nosso teorema, do teorema inicial da aula de hoje, a gente viu que essencialmente os casos que importam são os casos em que o A e o B são positivos. Todo o resto aí são ajustes que você faz. Então o que você faz aí? Divide o 27 pelo 4. Foi o que a gente fez lá em cima, 27 pelo 4. Você tem essa expressão aqui. Só que você não quer 27 por 4, você quer menos 27 por 4. Então, o que é que você faz? Multiplica essa expressão aqui por menos 1. Multipliquei essa expressão aqui por menos 1, então eu consegui o menos 27. Só que o menos, em vez de ficar no 4, eu boto para o 6. Então, fica menos 6 vezes 4. Tá? Então, o quociente aqui, tem problema nenhum ser negativo. Então, pode colocar aí o menos nele. Mas, o resto teve um probleminha aqui. O resto, ele ficou negativo. E a gente sabe que o resto ele tem que ser maior ou igual que zero. E menor que o B. Então, o que é que você faz aí para consertar? Se você também está lembrado da nossa demonstração do nosso teorema, você sabe como é que você ajusta isso aí. O que você faz, é somar e subtrair o B nessa expressão. No nosso caso aí, o B é o 4. Então, somei e subtraí o 4 nessa expressão. Então, veja, aqui eu resolvo o problema. Aqui você vai ficar com o resto positivo, vai ficar 1. E vai ser ainda menor que o 4. E aqui, só é você botar o 4 em evidência e você vai obter o seu quociente. Então, deixa eu escrever aqui, deixa eu registrar aqui, aliás, né? Aqui vai ficar, menos 7 vezes 4. Esse aqui é o nosso quociente. E o resto, vai ficar 1. E note, obviamente, que o 1 é maior ou igual que 0 e menor que 4. Então, esse, de fato, é o resto desejado. Certo? Se você encontrar o resto desejado, o quociente que ficar aqui também é o quociente do algoritmo da divisão. Então, para registrar aqui, o nosso Q é o menos 7 e o R é menos 1. Então, aqui eu vou destacar a seguinte coisa aqui. Veja que só a sutileza de ter mudado um sinal aqui, um sinal no A, a gente já mudou tudo. Quociente e restos são completamente diferentes. Tá? Então, aqui é só para deixar registrado a mudança que o nosso algoritmo da divisão ele é bastante sensível ao sinal. Tá? Mudando o sinal, muda bastante coisa. Então, por isso que a gente vai variar. Nós vamos ver mais 2 exemplos aí com sinais variando. Então, nosso exemplo 3, eu coloquei o menos agora no B. Então, eu quero o quociente e o resto do 27 por menos 4. Então, mais uma vez, eu vou trabalhar com o caso base, que são ambos positivos. 27 é igual a 6 vezes 4 mais 3. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu não vou multiplicar nada nessa expressão. Eu vou só escrever aqui, eu quero que apareça menos 4 aqui. Então, eu posso colocar menos 4, menos 6. Menos com menos dá mais. Certo? Então, só fiz usar aquela nossa regrinha do sinal, que a gente sempre usou.
para conseguir o B que eu quero nessa expressão. Então, o que sobrou aqui, ó, é o seu quociente. Agora, olha para o resto. O resto ainda satisfaz a nossa condição. Qual é a condição do algoritmo da divisão? É que o resto seja maior ou igual que zero e menor. No nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com o B negativo, então tem que ser menor que o módulo do B. Ou seja, menor que o módulo, o valor absoluto do 4. Nosso caso aqui é 4 e, obviamente, 3 é menor que 4. Então, ó, você conseguiu. Você conseguiu o seu quociente e conseguiu o resto. Mais uma vez, partindo do caso base em que ambos são positivos. Então, conclusão, Q igual a menos 6, R igual a 3. Nosso último exemplo aqui dessa lista de exemplos para ilustrar o algoritmo da divisão. Assumindo os dois negativos, certo? Menos 27 e menos 4. O que é que você faz? Parte de novo do caso base, ambos positivos, multiplica por menos a expressão, menos 1 a expressão. Só que diferente do nosso exemplo 2 lá, que a gente colocava o menos no 6, a gente deixa o menos no 4. A gente quer que seja menos 4. Então deixa o menos aqui, certo? Apareceu aqui o menos 27, ótimo. A gente quer que apareça mesmo. Mas o único problema aqui é o resto, novamente. Certo? O resto não satisfaz, não é sequer maior ou igual que zero. Então, o que é que a gente faz aqui? O mesmo que a gente fez lá no exemplo 2. Soma e subtrai o B. Somando e subtraindo o B aí, você vai ter, ó, aqui vai ficar 1. E aqui, ó, vai ficar, coloca menos 4 em evidência, então vai ficar 7 vezes menos 4, mais 1. Então, ó, o resto ele satisfaz a propriedade de resto. O resto, ó, é maior ou igual que zero e menor que o módulo do B. Quando eu falo módulo, é módulo e valor absoluto, nesse caso aqui é a mesma coisa. Então, ó, o 1 é maior ou igual que zero e menor que o valor absoluto do B, que é o 4. Certo? B é menos 4, valor absoluto 4. Então, isso quer dizer que o 7 é o quociente e o 1 é o resto. Conclusão, Q igual a 7, R igual a 1. Então, isso aí foi só um exemplozinho. Vejam que os números basicamente são os mesmos, mas eu mudei os sinais para vocês verem as sutilezas que você tem que fazer para ajustar o algoritmo em cada caso. Mas vejam que todos eles partem aí do caso base, que são ambos positivos. Então, posso te dar aí quaisquer números para você encontrar aí a divisão deles, o quociente e o resto. Mas se você tiver alguma dificuldade, você sempre vai para o caso base, que são ambos positivos, faz a divisão, essa divisão você consegue sempre fazer, e aí você ajusta. Você multiplica a expressão por menos 1, ou você coloca menos com menos dentro da expressão, certo? De alguma forma você vai encontrar aí o quociente e o resto desejados. Então, uma vez que a gente viu o algoritmo da divisão, agora eu quero introduzir para vocês a noção de múltiplo e divisor. São expressões que a gente já viu anteriormente, e anteriormente eu quero dizer bem na escola, por exemplo, bem antes, né? Então aqui a gente vai formalizar isso aí a partir do nosso algoritmo da divisão. Então, ó, sejam A e B inteiros, tá? Com B diferente de zero. Então, ó, dizemos que B divide A, ou que B é divisor de A, ou ainda que A é múltiplo de B, se ó, existe um C inteiro tal que A é igual a B vezes C. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode dizer o que sobre o B? Que o B divide A, que o B é um divisor de A, ou que A é um múltiplo do B. Veja que essa expressão aqui de múltiplo eu já usei algumas vezes na demonstração lá do nosso teorema, do início da aula de hoje. Expressão múltiplo. Múltiplo quer dizer que o A é um B vezes um outro inteiro. Então essas três noções aqui elas coincidem. Tá? Isso quer dizer que existe um C, tal que A é igual a B vezes C. Então aqui, ó, do contrário, se não existe esse C aí,
Se A é sempre diferente de B vezes C, seja qual for o C que você tomar inteiro, a gente diz que B ele não divide o A. Outra coisa aqui é que esse C aí, quando ele existe, esse Czinho aqui, ó, quando ele existe, ele é único. Tá? Isso é fácil de você verificar. E algumas notações aí, que vocês vão carregar até o final do nosso curso, da nossa disciplina. B divide A, você escreve assim, ó, B barra A. B divide A. E B não divide A. Você pega B barra A e coloca um tracinho na barra. Então isso significa que B não divide o A. Agora que a gente sabe falar de divisão, de múltiplo, então a gente pode definir formalmente, né, a nossa definição de número par e número ímpar. Então dizemos aqui, ó, que um inteiro A ele é um número par se o 2 divide o A. E ele é um número ímpar, caso contrário, ou seja, quando o 2 não divide o A. Então tá aí a nossa definição de par e ímpar, com base na nossa definição de dividir, tá? Ou de múltiplo. Então vamos ver aqui alguns exemplos, bastante simples, mas só para ilustrar aqui que tudo que a gente está definindo aqui de maneira um pouco mais formal, você já viu isso muito na prática. Tá? Então aqui é só para estabelecer a nossa notação de dividir. 2 divide 4, por quê? Como é que você justifica isso? Você tem que exibir aquele C que torna aquela igualdade possível. Então, ó, 4 é igual a 2 vezes 2. Tá? Veja aqui, ó, aqui seria o A, aqui seria o B e aqui seria o C da nossa definição. Então, ó, 2 divide 4 porque 4 é um múltiplo de 2. Menos 3 divide 15. Por quê? Porque 15 é igual a menos 3 vezes menos 5. Tá? Aqui ó, seria o A, aqui seria o B e aqui seria o C. 3. Um exemplo de quando não divide. 5 não divide 12. Por quê? Pelo algoritmo da divisão, você pode escrever aqui, ó, 12 igual a 2 vezes 5 mais 2. Tá? Só é você dividir aí do jeito que você sempre dividiu, certo? Algoritmo da divisão. E pode fazer um ajuste, dependendo dos sinais aqui, né? Para você encontrar o quociente e o resto do algoritmo da divisão. Então, ó, se o nosso 5 ele dividisse de fato 12, isso significaria o quê? Que o 12 seria igual a 5 vezes alguma coisa, seria um múltiplo do 12. Tá? Digamos 12 igual a 5Q, que você pode escrever como 12 igual a 5Q mais 0. O que é que isso implicaria? Que o resto da divisão seria 0. Mas aqui o resto já é 2. Pelo algoritmo da divisão, pela unicidade do resto, que o algoritmo da divisão nos diz, isso implicaria que 2 é igual a 0. Isso causaria o nosso absurdo. Tá? Então, por isso, com base na nossa bagagem até agora, com isso a gente consegue justificar que o 5 ele não divide o 12. Tá? Por quê? O que a gente argumentou aqui foi a unicidade do resto do algoritmo da divisão. Mais um exemplozinho aqui, um pouco mais geral. Ele diz o seguinte, ó, que qualquer inteiro diferente de zero, ele divide o zero. Por quê? B divide zero para todo B em Z estrela, porque ó, o zero ele é igual a 0 vezes B. Ou seja, está aqui ó, o A, está aqui o próprio B e está aqui o C. Então, ó, B ele divide zero, porque 0 é igual a 0 vezes B. Então, qualquer número diferente de zero divide o nosso zero. Tá? Obviamente, a gente não pode dizer que zero divide alguém, porque até todas as nossas definições aqui, ó, ele assume que o cara que está dividindo é diferente de zero, tá? Então, guardem isso aí. Então, agora, para a gente entrar na nossa última parte da aula de hoje, vamos falar sobre as propriedades da divisão. Então, sejam A, B e C inteiros, diferente de zero, inteiros não nulos. Então, primeira propriedade, mais ou menos 1 divide A, e mais ou menos A divide A. Segunda propriedade, B divide 1, se somente se B é igual a mais ou menos 1. Terceira propriedade, se B divide A
e A é maior que zero, então B é menor ou igual que A. Quarta propriedade, B divide A se, somente se, B vezes C divide A vezes C. Quinta propriedade, se B divide A e A divide C, então B divide C. Certo? Aqui é uma transitividade com respeito à divisão, né? Sexta propriedade, se B divide A e A divide B, isso implica que A é igual a mais ou menos B. Sétima propriedade, se C divide A e C divide B, então C divide qualquer combinação inteira do A e do B, ou seja, C divide A vezes X mais B vezes Y para todos X e Y inteiros. Então essas aí são 7 propriedades bastante úteis, tá? Guardem bem elas. A gente vai ver aqui algumas demonstrações delas para ver como elas são verificadas, tá? Mas vocês vão ver que essencialmente segue das definições que a gente já viu até então. Então, vamos ver aqui, ó, nós vamos provar os itens 2, 4 e 6. Tá? Os demais itens aí são deixados como exercício. Tá? Vou colocar eles na lista também, para lembrar vocês. E vamos ver aqui como é que funciona a demonstração dessas 3 propriedades. A segunda propriedade, ela diz o quê? Que um cara divide 1 se somente se ele é igual a mais ou menos 1. Então vamos fazer primeiro a volta. A volta ela diz o seguinte, ó, assuma que B é mais ou menos 1. O que a gente quer chegar? Que o B divide 1. Então, ó, 1 é igual a mais ou menos 1 vezes mais ou menos 1. O que isso significa? Que 1 vezes 1 dá 1 e que menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Tá? Só que mais ou menos 1 é B. Então, só fiz substituir aqui por B. Então, ficou, ó, 1 é igual a mais ou menos 1 vezes B. Ou seja, aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. Conclusão, B divide 1. Pela nossa definição de divisão. Então, isso aí conclui a volta. Por isso que foi feita de primeira, porque ela é bastante imediata. Agora vamos ver a ida. Assuma que B divide 1. Por definição, quer dizer que existe um D, tal que 1 é igual a B vezes D. Tá? Eu estou usando D aqui no lugar de C, porque D já está no nosso enunciado. Então, estou tomando D aqui dessa forma. 1 é igual a B vezes D. Então, daí, ó, passando o valor absoluto, você tem que o valor absoluto de B vezes o valor absoluto de D é igual ao valor absoluto de B vezes D, que é igual a 1, certo? Porque B vezes D já é 1. Guarda essa informação e nota o seguinte. Como B e D são não nulos, tá? O B a gente já tomou como sendo não nulo no enunciado, e obviamente o D ele tem que ser não nulo também, porque se fosse nulo, você chegaria que 1 é igual a 0, que não ocorre. Então B e D são não nulos, então isso quer dizer que o valor absoluto do B e o valor absoluto do D são estritamente positivos, em outras palavras, são maiores ou iguais que 1. Então, ó, assuma aqui que o valor absoluto do B ele é estritamente maior que 1. Certo? Vamos ver o que acontece. A gente quer que o valor absoluto seja igual a 1. Então, do contrário, ou seja, se for estritamente maior que 1, o que é que você tem aqui? Você tem, ó, que o valor absoluto de B vezes D é igual ao valor absoluto de B vezes o valor absoluto de D. Pega essa expressão aqui, multiplica pelo valor absoluto de D, aí você vai ter essa desigualdade. Tá? Só que a gente já viu que o valor absoluto de D é maior ou igual que 1. Conclusão, o valor absoluto de B vezes D é maior que 1, o que não é verdade, por isso aqui. Conclusão que gerou isso aí foi assumir que o valor absoluto de B é maior que 1. Se ele não é maior que 1 e ele é maior ou igual que 1, a única possibilidade que resta é que ele seja de fato igual a 1. Que era o que você queria. Não, o que você queria um pouco mais. Você sabe que o valor absoluto de B é igual a 1. Mas a gente sabe pela nossa propriedade 3 de valor absoluto, que a gente viu na aula de hoje, que isso implica que o nosso B é igual ao quê? Mais ou menos 1. Isso sim é o que a gente queria obter, né? Se o cara divide 1, então ele tem que ser mais ou menos 1. Isso fecha a demonstração da nossa propriedade 2. Agora a nossa quarta propriedade. Essa quarta propriedade, ela diz o seguinte, ó. Você quer provar o seguinte, se B divide A, a gente está partindo disso aqui, né? B divide A. Você quer mostrar que BC divide AC.
Então, assuma que B divide A. Então, por definição, existe um D inteiro, tal que A é igual a B vezes D. O que é que você faz com essa expressão? Multiplica por C. Você quer que apareça o C aqui, então multiplica essa expressão por C. O que é que você faz agora? Você está no conjunto dos números inteiros, então você usa aí a associatividade com a mutatividade da multiplicação. Então essa expressão é igual a essa expressão aqui. Conclusão, o BC ele divide o AC, pela nossa definição de divisão. Que era exatamente o que a gente queria, né? B divide A implica que BC divide AC. Agora volta, assuma agora que o BC divide o AC. Você quer chegar aqui, B divide A. Então, por definição, existe um E inteiro, tal que AC é igual a BC vezes E. O que é que você faz agora? Joga todo mundo para um lado. AC menos BC igual a zero. Quem é o carinha que tem em comum aqui? Ó? O C. Coloca o C em evidência. E você tem aí o produto de dois números inteiros dando zero. Então, um dos dois tem que dar zero. Mas você já sabe que um deles não é zero. Por hipótese, ó, o C está em Z estrela, ou seja, o C é diferente de zero. Conclusão, esse outro carinha aqui tem que ser zero. Ou seja, A menos B vezes E é igual a zero. Ou seja, A é igual a B vezes E. Portanto, o B divide A, certo? Pela nossa definição de divisão. Que era o que você queria, né? Você partiu aqui, ó. BC divide AC, implica que B divide A. E isso encerra a demonstração da nossa quarta propriedade. Então vamos ver agora a demonstração da nossa quinta propriedade. Ela diz o seguinte: se B divide A e A divide B, então A é igual a mais ou menos B. Vamos verificar isso aí. Então, tá aqui as nossas hipóteses. B divide A e A divide B. Por definição, existem D e E inteiros, tal que A é igual a B vezes D e B é igual a A vezes E. Então, ó, B é igual a A vezes E, mas você já tem uma expressão para o A, tá aqui. Então, substitui. B é igual a B vezes D vezes E. Joga tudo para o mesmo lado, vai ficar B igual a... vai ficar B menos B vezes D igual a zero. Coloca B em evidência. Você tem o produto de dois inteiros dando zero, então um dos dois tem que ser zero, mas por hipótese o B é diferente de zero, portanto você vai ter que 1 menos DE é igual a zero. Portanto, D vezes E é igual a 1. Ou seja, o D ele divide 1. Mas pela nossa propriedade 2, se um cara divide 1, então ele tem que ser igual a mais ou menos 1. Então o que é que você faz agora para concluir? Vem para essa expressão aqui e substitui o D por mais ou menos 1. Então, ó, A, que é igual a B vezes D, vai ser igual a mais ou menos B. Era exatamente o que você queria. Se B divide A e A divide B, conclusão, A é igual a mais ou menos B. Tá? Então, isso aí encerra a demonstração da propriedade 6 e também encerra a nossa aula de hoje. Tá? Isso aí foi, vamos dizer, uma introdução à parte de teoria dos números com a nossa definição de divisão, com o nosso algoritmo da divisão, que é importantíssimo. Então, a aula de hoje, para você guardar isso, como aplicar o nosso teorema da divisão. Vejam novamente a demonstração do teorema da divisão, porque como vocês viram, ela ajuda bastante a aplicar, tá? Aplicar o algoritmo da divisão na prática mesmo, em números. Vocês viram que ela ajudou bastante, então tentem compreender, vejam novamente os exemplos, que são bastante simples, mas ajudam a entender como funciona os resultados mais abstratos. Então, com isso, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Valeu e até a próxima.